Fala galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Olha aqui, professor Leonardo Liberato. Nós vamos continuar o nosso conteúdo. Você achou que não viria mais para a escola e ficaria longe de mim, livre de mim? Você está muito enganado, porque eu vim aqui para trazer mais um pouquinho de conteúdo e, por consequência, de conhecimento para você. Lembrando aí, pessoal, nós vamos ter então algumas aulas, videoaulas, tá bom? E é necessário uma coisa, que você tenha o seu livro didático em mãos. O meu já está aqui e eu vou pedir para você abrir o seu livro na página 35, tá bem? Então é o capítulo 2 do seu livro, página 35. No começo das aulas aqui desse capítulo, presencialmente, nós já conversamos um pouco sobre a exploração dos recursos naturais relacionado à madeira e a produtos não madeireiros, certo? E agora nós vamos continuar falando de um recurso natural, um dos mais essenciais para possibilitar a vida, tanto humana quanto animal, beleza? Então, você já viu aí, já abriu o seu livro, na página 35, já percebeu que o nosso tema aqui é água, tá joia? Aí no seu livro está escrito assim, ó, recursos hídricos. Então sempre que você ouvir falar assim, hídrico, hidrologia, tudo isso está falando de água. Não é à toa que na sua casa tem um negocinho que se chama hidrômetro. É o que vai medir aí o consumo de água, né, durante o mês aí na sua casa, para depois seu pai, sua mãe, seu responsável, poder pagar uma conta. Beleza? Então falou em hidro, a gente está lembrando de água. Quais são as principais questões aqui para a gente de nono ano relacionados à água? É a questão da própria preservação desse recurso natural. Nós sabemos que com o desenvolvimento da vida moderna, os seres humanos eles têm utilizado cada vez mais água dentro de suas casas, né? Então nós utilizamos a água para diversos afazeres e afazeres que nem são tão essenciais assim para a gente. Só que a gente esquece de pensar que esse recurso é um recurso renovável. Mas lembra que eu falei com vocês lá na sala? Mesmo os recursos renováveis, se eles forem utilizados de uma forma desregular, predatória, sem consciência, mesmo eles sendo renováveis, eles podem acabar. E isso também acontece com a água, né? Se a gente utiliza a água de uma forma predatória, sem nenhum tipo de planejamento quanto à quantidade de utilização desse recurso, nós podemos sim acabar com a água potável de nossas casas e do nosso planeta por consequência. E aí, se você está preocupado com a conta de água dos seus pais, do seu responsável, com a conta de água que chega aí na sua casa, lembra de uma coisa: quanto menos a gente tem de uma coisa, mais caro essa coisa é. Se a gente tem pouca água potável à nossa disposição, significa que o litro da água ele vai ficando cada vez mais caro. Mas a gente tem que se conscientizar, não é simplesmente por causa de dinheiro, né? Mas é entendendo que, como nós já vimos, a natureza ela vive em um grande ciclo organizado, onde existe uma relação de dependência. A fauna depende da flora, que depende da água, que depende do solo, que depende da atmosfera. Então é todo um ciclo organizado e perfeito. Quando um elemento sai do equilíbrio natural, a tendência é que os outros elementos também, todos eles se desequilibrem. E por consequência, lá no final dessa cadeia, nós, seres humanos, também vamos ser totalmente afetados, como muitos lugares já são afetados hoje pela falta de água potável. Mas não é só em casa que se utiliza a água, né? Você pode mudar aí, ó, muda a sua página do livro para a página 36, você vai perceber que fala um pouquinho sobre o uso da água na agropecuária. Lembrando, ó, a agricultura, plantio, pecuária, criação de animais, agropecuária, criação de animais, mais plantio, né? Então é a junção das duas palavras. Hoje, pessoal, no ano de 2020, nos anos atuais, né, o sistema, o momento
o local que mais se gasta água é dentro da agropecuária. E nós vemos aí um grande crescimento desse sistema, né? Então, o sistema de irrigação, para você ter cada vez plantios maiores, em maior quantidade, em busca de um lucro, ele tem gastado muita água. Isso também se reflete na questão da própria pecuária, né? Na questão da criação dos animais. Então, são dois locais onde nós temos no nosso planeta a maior utilização dessa água potável, e quando a gente utiliza a água potável, por consequência, a gente deixa a água não apropriada para o nosso uso, para beber, beleza? Na página 37, eu vou colocar também aqui no cantinho para vocês, em algum lugar, depois eu vou fazer a edição, então, em algum lugar vai estar isso aqui. Mas na sua página 37 também está mostrando o que está escrito aí, ciclo hidrológico, que a gente conhece mais como simplesmente o ciclo da água. Então a gente vai lembrar que a água ela tem uma constante circulação aqui no nosso planeta. Vou te dar um exemplo. Nós temos aqui pertinho da escola o Rio Doce. E nós sabemos que Colatina, de uma forma geral faz muito calor. Esse sol que aquece Colatina, ele frequentemente, constantemente, ele vai fazer com que as águas do Rio Doce, elas sejam evaporadas, né? Para que a água em estado líquido se transforme em estado gasoso. Lá em cima, essa água pode se transformar em nuvem e aí essas nuvens podem se condensar e a água pode voltar aqui para o nosso sistema. E aí ela volta aqui para a nossa superfície terrestre, vai para o subsolo, que é a tal da nossa água subterrânea, volta para o próprio rio, pode ir um pouquinho mais para frente lá para Vitória, para Vila Velha e ir para o oceano. Ou seja, as águas elas estão circulando aqui na nossa atmosfera o tempo todo. E existe água até mesmo onde você está agora, só que de uma forma invisível, que são as partículas pequenas de águas que nós chamamos de gotículas, que elas promovem a umidificação do ar. Já viu lá no jornal falar assim, ó, a temperatura é tal e a umidade relativa do ar é tal. A umidade relativa do ar tem a ver com a água que está circulando aqui agora e aí na sua casa, no seu ambiente. Se a umidade for grande, significa que tem muitas gotículas de água circulando. Se a umidade for baixa, significa que tem uma baixa quantidade de gotículas de água circulando no seu ambiente. Se você tem uma baixa, se você tem rinite como eu, ou sinusite, bronquite, essas ites da vida aí que enche o saco, muito provavelmente, se a umidade do ar for baixa, você está passando, ó, mal. É por isso que nas farmácias se vende um negócio que se chama umidificador, ou que a sua mãe, a sua avó fala assim, ó, você está com problema respiratório, você está com rinite, está com sinusite, coloca uma toalha molhada no seu quarto, ou coloca um balde de água no seu quarto. Isso é para quê? Para aumentar a umidade relativa do ar, beleza? Não se esqueça disso aí. Como dever, pessoal, marque aí, eu vou pedir para que você faça, depois que você assistir essa aula, a página 40, tá bem? Página 40, são só 3 exercícios, exercícios 1, 2 e 3. Então faça aí, se você conseguir fazer esses exercícios, tá tudo certo, você conseguiu entender tudo o que era programado para essa nossa primeira aula. Eu volto já já, mas obrigado pela atenção, forte abraço, fui, valeu!